Graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre os olhos de luz. E para falar sobre esse assunto, eu quero ler duas passagens. A primeira está em Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E a outra passagem está em Efésios capítulo 1, versículo 18, na linguagem atualizada também, que diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amados, a palavra hoje nos fala, na verdade, a palavra nos motiva a termos olhos de luz. Porque a primeira passagem ficou bem claro. Quando os olhos foram bons, ou seja, iluminados, todo o nosso corpo será iluminado. Ou seja, ficaremos livres das trevas, que é sinônimo de doença, tristezas, derrotas, maldades, impureza, enfim, tantas coisas ruins que assolam a humanidade, não é verdade? Em toda a terra. Vemos tantas tragédias, tantos sofrimentos, tantas decepções, desilusões, porque os olhos são maus. Porque quando os olhos são maus, deixa o corpo em trevas, porque aqui diz, veja bem, são os olhos a lâmpada do corpo. E nós precisamos entender isso espiritualmente, falando na dimensão do espírito, né? Porque as trevas entraram na humanidade, no mundo, através da queda do homem no Éden, através do engano. O ser humano caiu, os meus primeiros pais caíram no engano, na sutileza do inimigo, que se chama trevas, que é sinônimo de trevas. Tudo que você pode imaginar de ruim, ali está, trevas, simboliza as coisas ruins, negativas. O príncipe, tanto é que a Bíblia fala, o príncipe das trevas, que outras palavras a Bíblia chama de Satanás, o diabo. Veja bem, amados, então, como nós poderemos ter olhos de luz? Como pode nossos olhos ser a lâmpada do corpo, então? Quando eles forem iluminados. Que todo ser humano, toda a terra entrou em trevas pós-queda do homem no Éden. Por isso que Deus enviou Jesus, que quando ele veio, ele diz, eu sou a luz do mundo. Está registrado lá em João 8:12, Jesus diz assim a respeito de si, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, a única maneira do homem se ver livre das trevas e ter os olhos como luz é quando Jesus vem habitar no centro da nossa vida. Por isso que lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, que eu acabei de ler também, o apóstolo Paulo orou para que Deus iluminasse os olhos do coração. Esses olhos do coração simbolizam os olhos espirituais, os olhos da fé. Se começarmos a olhar com eles, mas para isso precisamos ser iluminados, precisamos receber Cristo no centro da nossa vida, Ele precisa fazer habitação no centro da nossa vida, Ele precisa assumir o controle, o comando da nossa vida, então todo o nosso ser será luminoso. Porque a Bíblia também chama
nosso espírito, a lâmpada do corpo. Então, quando o Espírito Santo, porque Deus é Espírito, vem habitar no centro, ele se liga com o nosso espírito. Em outras palavras, podemos dizer que a lâmpada é acesa novamente. Então, começa a brilhar a luz dentro de nós. Então, não só Jesus, mas é a luz. Agora nós somos transformados em lâmpada, também em luz. E Jesus diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Lembra dessa passagem? Pois bem, é justamente isso que quero explicar. Os nossos olhos começam a ser iluminados, os olhos do nosso coração. Então, os nossos olhos, nós vamos, em outras palavras, nós vamos olhar com os olhos iluminados agora, com olhos de luz. Então, todo o nosso corpo será luminoso. Quer dizer, vai ser um corpo saudável, vai ser o templo do Espírito Santo, vai ser morada de Deus, morada do Altíssimo. Então, o Senhor, que é Espírito, vai se mover nessa casa, nesse templo, porque Ele vem fazer morada, habitação, e Ele se move, Ele começa a governar, dirigir na medida que damos total liberdade para Ele. Por isso que é importante se entregar de uma forma incondicional a Ele, se consagrar totalmente a Ele. Quanto mais Ele estiver no comando, mais iluminados vamos ser. Eu gosto sempre de usar a comparação quando Jesus veio ao mundo, quando Ele nasceu como homem aqui, só sem pecado, não tinha lugar para Ele. E é muito semelhante hoje também. As pessoas não correm, praticamente não têm tempo para Jesus, não tem lugar para Jesus. Mas quando Ele acha um lugar, como Ele achou lá naquela época, não tinha lugar na hospedaria, mas Ele achou uma estrebaria, onde os animais moram e dormem. Pois ali Ele achou lugar. Mas o que aconteceu com aquele lugar? Aquele lugar foi transformado num palácio real, que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é a luz, começou a brilhar lá, e as trevas foram dissipadas. Transformou aquele lugar na glória de Deus, encheu da sua glória, da sua presença, da sua luz. Pois bem, assim acontece quando alguém dá lugar para Ele, no centro da sua vida, abre a porta do seu coração para Ele habitar, é transformado num palácio real. É totalmente iluminado. A glória de Deus enche, toma conta dessa pessoa, vira numa glória só. Começa a haver manifestação do poder e a glória de Deus, começa a haver experiências, sinais de milagres, maravilhas são experimentados a partir de então. Por quê? Porque as trevas são dissipadas. As trevas que trazem doença, trazem dificuldade, trazem miséria, trazem desgraça, trazem dor, sofrimento, tragédias e todas essas coisas malignas, ruins, negativas que você vê na face da terra, isso tudo sai do coração humano. Mas como ali agora está a luz, dissipa as trevas, então começa a haver manifestação do reino de Deus, da vontade de Deus na terra, através de cada um que abre o seu coração, dá lugar para Ele. Veja bem que tremendo, que maravilhoso. E essa pessoa não começa mais a ver as trevas, nem quando olha para outras pessoas, porque ele sabe que agora seus olhos são iluminados, e esses olhos querem sempre ver com compaixão, como Jesus olhava com compaixão para as pessoas, com amor, com bondade, com benignidade, e atraía eles para serem salvas, serem libertas, serem restauradas, completamente salvas, em todas as áreas e setor da sua vida, para elas poderem experimentar a vida abundante, vida plena e completa. Isso é algo tremendo, extraordinário, sobrenatural. E todos podem ter essa experiência, começar a experimentar essa vida de filho e filha de Deus verdadeiramente, que desfruta tudo de bom que o Pai tem, vida abundante, vida plena,
que ele colocou em Cristo. Então, as condições é estarmos em Cristo, que todas as promessas se cumprem quando estamos em Cristo. O Cristo em nós em Cristo. Paulo usa o termo em Cristo. E Cristo em nós, habitando em nós, se movendo em nós, guiando a nossa vida, dirigindo, nos dando graça, sabedoria, luz, revelação, capacitação, unção, poder, autoridade. É só glória de Deus que começa a se manifestar. Então veja bem a importância, vamos seguir mais um pouco, retomar esse texto aqui. São os olhos a lâmpada do corpo. Está bem claro agora, né? Se teus olhos forem bons, então veja bem, quando você olha para uma pessoa, você está vendo você no espelho. O que você está vendo? Se teus olhos são luz, teus olhos são bons, cuidado. Porque se teus olhos forem bons, forem luz, você verá Cristo ali, você vai procurar Cristo. E assim como você vê Cristo, você está vendo Cristo em ti mesmo. Por isso que as pessoas não saem do marasmo, não saem da dificuldade, porque elas só estão vendo coisas negativas. Ainda os olhos não são bons. Os olhos não são de compaixão, não são como os olhos de Jesus, os olhos de luz, com amor. Não olha o próximo com compaixão, com misericórdia, com amor, com bondade. Mas olha com olhos maus. E aí todo o corpo é trevas. Então ele não vê nada de bom, não vê Cristo naquela pessoa. Porque os olhos maus só vê o inimigo, só vê as coisas do inimigo. Mas os olhos bons, os olhos de luz, só vê o que é de Cristo. Então, quando ele vê de Cristo na outra pessoa, ele está se vendo na realidade de Cristo em si. Então, você quer ver Cristo, procure achar Cristo nas pessoas. Se você quer ver Cristo na tua vida, você quer ver teu corpo iluminado, você quer ver saúde, paz, prosperidade, alegria e toda sorte de bênção, a vida abundante na tua vida, então procure ver isso no teu próximo. Glória a Deus. Menos você está conseguindo entender? Veja bem como diz mais. Segue o texto, né? Novamente, vou retomar. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, veja bem, amados, a importância de você ter Cristo no centro da tua vida. Ele que ilumina os teus olhos. Ele que transforma em teus olhos maus em olhos bons, olhos iluminados, olhos que são daí a lâmpada do corpo, como diz no 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Os olhos devem ser a luz para iluminar o teu corpo, iluminar a tua vida. Mas começa iluminando o teu próximo. Olha para o teu próximo. Cuidado quando o inimigo vem com os olhos dele, os olhos maus, para julgar o teu próximo. Por isso Jesus disse, não julgueis, para não ser julgado também. Com a medida com que julgais, sereis julgado também. Olha só, olha a comparação. E agora, como é que você está com teus olhos? Será que você ainda vai querer olhos maus para ver o que é negativo no teu próximo? Por isso você entende que as pessoas estão cheias de amargura. Elas se amarguram e ficam amargas de tanto ver coisas ruins, negativas. Elas atraem essas coisas ruins, negativas para si mesmas. Por isso elas ficam em trevas, todo o corpo em trevas, cheio de doenças, cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de maldade. Chegou ao extremo, chegar ao crime, praticar crimes, furtos, roubos, miséria, desgraça. Inclusive, a nível de nações, chegam a se destruir, o ser humano se destruir a si mesmo. Tamanha as trevas. Isso é sinônimo de
trevas. Com trevas serão. Veja bem como termina o versículo. Portanto, caso a tua luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Por isso você vê tão grandes trevas na humanidade. Então vamos orar para que o Espírito Santo ilumine os olhos do coração. Que ele venha ter a primazia a partir de agora. Que ele não venha só habitar, mas ele tenha liberdade para se manter de pé, se erguer dentro de cada um de nós e assumir o comando, o controle. E ele sendo os nossos olhos. Que ele possa, em outras palavras, olhar através dos nossos olhos, com seus olhos de luz. Pensar através da nossa mente, dos nossos pensamentos. Melhor, como os pensamentos dele habitando em nós. E também sentimentos que são deles. Sentimos aquele prazer, aquela alegria. Todas as virtudes de Cristo começam a se manifestar. E aí os dons sejam recebidos por cada um e aí possam ser instrumentos também das mãos do Todo-Poderoso para canalizar bens para muitas e muitas pessoas. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos. Com certeza você conhece muitas pessoas que estão ali nos teus contatos, que é só um clique para você enviar essa mensagem, incentivá-los para que eles possam também ter acesso a essa revelação, a essa realidade, essa verdade. Também começar a receber olhos de luz, olhos de compaixão, olhos de amor, olhos que se compadecem, olha para o próximo com amor como Jesus olhava. E elas vão serem curadas, serem libertas, serem restauradas, vão ser abençoadas também. Consequentemente, elas também vão receber, porque dando se recebe. E todo o seu ser vai ser iluminado também. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, pela notícia, pela revelação, pela palavra rema, Senhor, que é espírito e vida, que estamos recebendo nesse dia, sendo processado através do Espírito Santo no nosso interior, Senhor, realmente transformando o nosso interior, mudando a realidade, nos dando, Senhor, olhos de luz a partir de agora, olhos de compaixão, olhos de amor, Senhor, olhos completamente iluminados, para ver com os teus olhos, para ver como tu vês, Senhor, e assim experimentar a vitória completa, a vida abundante e mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.